Que maravilha estar aqui nessa manhã, juntamente com os irmãos, nesse congresso abençoado, nesse congresso maravilhoso, que tem trazido um despertamento para nossas vidas, para a vida da igreja, dentro daquilo que o Senhor Ele tem nos dado como uma ferramenta tão poderosa para a conquista de vidas que já foram compradas por um alto preço. Jesus, Ele pagou um alto preço por cada pessoa, por cada um dos 11 mil, mais de 11 mil pessoas que residem na cidade do Espírito Santo. Então, dentro desse mover do Espírito Santo na vida da igreja, nós estamos aqui para estarmos atentos, para ouvir tudo quanto o Senhor, Ele quer trazer como despertamento. Porque eu acredito que muito das coisas que nós temos escutado e das experiências que temos vivido não são coisas novas, porém, são coisas que precisam ser trazidas à tona de volta à nossa vida, para que possamos sim perseverar, porque a perseverança é a chave também para a vitória. Amém? E passamos pelos degraus desta visão, desde o ganhar, e nesta manhã nós iremos falar um pouco acerca do enviar, que é o quarto passo, o quarto degrau, aliás, da visão celular no governo dos 12. E é um degrau importantíssimo, que nós precisamos sim sair, desse comodismo, sair dessa... porque é bom, é cômodo para nós estarmos ouvindo a palavra, estarmos juntos, uma celebração só de crente, mas precisamos compreender que o mundo, que a seara, ela é grande, amém? E os ceifeiros são poucos, mas nessa manhã o Senhor está arregimentando ceifeiros, amém, queridos? Para que possamos ir e trazer as grandes colheitas, e não ficarmos apenas esperando. E o tema dessa mensagem, nessa manhã, é enviar o resultado da multiplicação. Você pode dizer isso 3 vezes, bem alto. Vamos lá? Diga, enviar o resultado da multiplicação. Amém, aleluia. Queridos, e em Romanos, capítulo 10, do versículo 12 ao 15, Paulo, ele advertiu para a importância do enviar na proclamação do Evangelho. E você vai ler comigo, vamos ler juntos? Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Eu quero que você olhe para os seus pés agora. Olhe para os seus pés. Diga, os meus pés são formosos, porque eu sou um proclamador das boas novas do Evangelho. Amém?
Glórias a Deus. Vamos continuar, queridos. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu quero que você veja esse texto. E ele diz no final, né? O apóstolo Paulo, ele falou no final dizendo: Israel não tem como se excusar. O que quer dizer isso? Nós somos o Israel de Deus, amém, queridos? E o que quer dizer se excusar? Dar desculpas. Não temos mais do que dar desculpas. Às vezes temos uma teoria errada de achar que o coração das pessoas são endurecido, que as pessoas estão muito bem, porque observamos as redes sociais, fulano está tão bem, fulano mostra foto, bebendo, né, se prostituindo, indo para as festas, e dá a ideia falsa, enganosa, de que a pessoa está muito bem, que não precisa do evangelho. Mas é um engano. Nós precisamos romper com essas barreiras, com essas desculpas e pregar o evangelho, pregar as boas novas. Porque Paulo começou a falar para a igreja. Como eles irão crer se ninguém pregar? Como eles poderão ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor? E essa palavra fazer uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas, se você não for aonde eles estão. O enviar é aquilo que nós precisamos ter, esse nível de despertamento. E ver que o Espírito Santo nesta manhã nos convida a sair das quatro paredes. Amém? A sair das quatro paredes, a pregar o evangelho. Versículo 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Mas nessa manhã o Espírito Santo te comissiona para que você seja enviado. Amém? Que você não fique calado em nome de Jesus. Vejamos alguns princípios importantes sobre a questão do enviar. Leia comigo esse primeiro ponto. Quem é enviado precisa ter noção da envergadura da batalha espiritual. Amém? Nós falamos muito em todos os degraus da escada do sucesso, na visão celular, no governo dos 12, envolve muita oração. Desde o ganhar, né? O consolidar, o treinar, o discipular e também o enviar. Requer de nós uma vida de oração muito intensa. E precisamos compreender sobre questões de batalha espiritual. Conhecer o nível de principado, não é, que está ali atuando naquele lugar, naquela região, naquela família. Você precisa conhecer os níveis de pecado que está ali, agregado naquela casa, naquela linhagem. Quando você vai a um médico e você está com alguns sintomas, o que é que o médico pergunta? Ele começa a perguntar logo sobre seu pai, sua mãe tem problema de diabetes, seu pai, né? Tem alguém na família que tem pressão alta, porque ele começa a fazer um estudo do que está ali naquela linhagem. Espiritualmente é a mesma coisa, queridos. Não é simplesmente você precisa conhecer, você precisa entender o que está por trás daqueles níveis de comportamento, para que você possa colocar em guerra, em oração, amém? E vencer. Em Marcos capítulo 3, no Evangelho de Marcos, não estou conseguindo.
capítulo 3, e o versículo 27, Jesus advertiu aos seus discípulos, dizendo o seguinte: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro, diga, o amarre. Só depois conseguirá saquear a sua casa. Jesus ali começou a advertir aos seus discípulos da importância da guerra espiritual, da importância de você entrar em um ambiente, mas você fazer guerra espiritual antes. E você atar, e você amarrar aqueles principados, aqueles demônios que estão ali atuando naquela casa, naquela vizinhança, naquela cidade. E aí sim você entrar para saquear. Amém, queridos? É importante. E para isso, queridos, para neutralizarmos esses níveis de autoridade das trevas, porque Satanás ele só age quando primeiro ele conquista um direito legal. E Deus deu autoridade à igreja para quebrar essa autoridade que foi dada a Satanás. Amém? Porque através do sangue de Jesus, Jesus quebrou todas as correntes do pecado. Amém? Então, quando essas correntes são quebradas, o inferno tem que recuar, tem que sair. E queridos, algo que nós precisamos também compreender é que dentro desses níveis de guerra, de batalha espiritual, nós precisamos fazer uma autoanálise. Diga autoanálise. Como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus? Como está o nível de fé, de convicção que você tem de que Jesus pagou o preço pela sua vida e que você está do lado daquele que é mais do que vencedor. Amém? E como está também a sua disciplina de oração e de leitura da palavra? Por que eu faço essas perguntas? Porque são perguntas importantes. Porque se entrarmos e atarmos, para atar as forças das trevas, nós precisamos também estarmos debaixo desse domínio do Espírito Santo. Amém? Do conhecimento da palavra de Deus, da oração, da busca incessante. Porque nós observamos quem é o nosso modelo principal, que é Jesus Cristo. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele enfrentou a Satanás como homem. Amém? Mesmo Jesus sendo Deus, ele enfrentou a Satanás como homem. E o que foi que ele usou para enfrentar a Satanás? E note que não foi demônios pequenininhos, não. Não foram os mensageiros de Satanás, não. Foi o próprio. O próprio Satanás. Jesus venceu como homem. Por que Jesus fez isso? Para nos dar o exemplo. Amém? Para nos dar o exemplo, para que nós também pudéssemos compreender que nós também somos em Cristo Jesus aptos para destronar Satanás. Aonde ele estiver colocado o seu pseudo reino ou trono de controle, você na autoridade que há no nome de Jesus, possa chegar ali e dizer: Satanás, eu digo a você, saia desta casa, saia deste bairro, saia dessa cidade, saia desta família. Amém, queridos? Então Jesus, ele fez esse enfrentamento como? Na dependência do Espírito Santo. Amém? Em Mateus capítulo 10,
Mateus capítulo 10 e o versículo 16. Jesus, ele como um mestre, sempre ali trazendo diretrizes para os seus discípulos, ensinando através de princípios e de situações que cercavam a vida desses discípulos. Jesus, ele estava sempre aproveitando as oportunidades para trazer ensino. E em Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim: o Senhor, ele trouxe mais um alerta, ele diz: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astuto como as serpentes e inofensivos como as pombas. Jesus, ele estava ali dizendo para aqueles discípulos que eles, no envio, eles enfrentariam situações de oposição. Eles enfrentariam e eles veriam a cara feia e feroz do inimigo, que não quer soltar os territórios, mas ele não tem querer. Amém, queridos? A autoridade está sobre a vida da igreja. A autoridade está sobre a vida do discípulo comprometido com o reino de Deus, o enviado pelo Senhor. Mas Jesus ali, ele estava dizendo: olha, estejam atentos. Tudo vai depender do vosso posicionamento. Você pode dizer isso à pessoa que está do seu lado? Depende do seu posicionamento. Depende do seu posicionamento. Precisamos ter uma consciência de quem somos e de quem Jesus é na nossa vida. Porque ele declarou que no mundo teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo. Com seus níveis de ataques, com as coisas que muitas vezes nos sobrevêm. Jesus disse: eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Ele sempre advertiu, ele sempre deu o caminho certo para que possamos trilhar e sermos mais do que vitoriosos. Então, queridos, depende do nosso posicionamento. Eu preciso ter uma consciência de que eu não estou só nesse envio. Amém? Tudo depende desse posicionamento. E eu não estou falando apenas de conhecimento. Não estou falando apenas de você saber o que fazer na hora certa. Porque muitas vezes nós não iremos saber o que fazer. Mas o Espírito Santo de Deus, que está na nossa vida, nos guiará e nos dará a palavra certa. Nos dará o direcionamento correto. Por isso nós precisamos dessa dependência. Foi assim com Jesus e também precisa ser assim conosco. Então, amados, precisamos não só apenas de conhecer a palavra de Deus, mas essa palavra precisa fazer sentido para você. Amém? Ela precisa ser relevante para você. Em outras palavras, esse conhecimento precisa sair daqui para vir para a atitude, para a ação. Amém? Para a nossa experiência. Porque Deus permite que passemos, e como Ele falou, vocês vão como ovelhas. O que é uma ovelha diante de um lobo? Inofensiva, frágil. Mas o que o Senhor estava dizendo ali? Ei, ovelha, você precisa compreender e receba a palavra no seu espírito. E saiba que você vai como ovelha, mas você não sofrerá dano algum. Amém? Porque o Senhor está conosco. O Senhor esteve com Jesus e também está com a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus, a palavra do Senhor precisa fazer sentido total para nós.
Precisamos viver esses princípios da palavra. Porque passamos por escassez, queridos, para que possamos compreender que na palavra de Deus há promessa de provisão. Amém? E quando você lança a palavra de provisão, a provisão chega. Quando você está triste, ou desanimado, ou cansado, você pode pegar a promessa da palavra de Deus, quando ele diz: sou eu que faço forte aquele que está fraco, e que dou força ao cansado. Amém? Então, quando nós estamos nessa situação, não é para que venhamos nos dobrar diante dessa situação, mas precisamos sim pegar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Amém? Colocar essa palavra em prática e ver Deus agir. Isso vai acrescentando fé em nosso coração. E queridos, o reino de Deus, diga, o reino de Deus é de dentro para fora. Então o enviado, ele precisa compreender essa verdade espiritual. O reino de Deus é de dentro para fora. Então ele começa aonde? Diga, o reino de Deus começa na minha vida. Começa em mim. Começa em mim. O enviado, ele precisa entender que ele não está apenas levando uma palavra. Ele é essa palavra. Amém? Ele não está apenas levando um reino. O reino de Deus também está dentro dele. Ele não só fala a respeito do reino, mas quem olha para ele pode contemplar o reino de Deus, pode ver Deus, amém? Pode ver o reflexo do Senhor em sua própria vida. Começa em mim, começa primeiro em mim, depois na minha casa, e aí sim vai para as ruas, para as outras casas. E queridos, isso nos fala de legalidade e de legitimidade. Eu não posso falar de algo que eu não vivo. Eu não posso levar uma mensagem que não é real na minha vida. Por isso esse congresso. Por isso essas mensagens. Por isso Deus nos para. Como várias vezes Jesus parou seus discípulos para trazer a eles diretrizes, direcionamentos, alertas. Amém? Deus nos traz a esse despertamento. O reino de Deus começa na minha vida. E eu preciso sim fazer com que essa vida de Deus se manifeste não só dos meus lábios, mas de tudo que diz respeito a mim. Legalidade é tudo aquilo que está de conformidade com os princípios da lei. Nós precisamos nos adequar à palavra. E aquilo que está, pastor, então eu só posso ser enviado quando eu estiver certinho? Não, enquanto você vai. Muita coisa o Espírito de Deus vai trabalhando na sua vida. Amém? O Espírito de Deus vai movendo através de você. E Deus vai operando grandes milagres, tanto no enviado, como naquele a quem o Senhor o está enviando. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Em João 14, versículo 30, Jesus ele declarou o seguinte: eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Que declaração poderosa, queridos. Veja o que Jesus disse para aqueles discípulos. Aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem direito. Ele não tem direito e nada pode sobre a minha vida. Por quê? Por quê? Porque Jesus andava alinhado com o Espírito Santo.
Porque Jesus tem a sua vida reta diante de Deus. Porque Jesus, ele falava do reino, mas ele era o próprio reino andando sobre a terra. Aleluia! Glórias a Deus. E Jesus ali expressou para os seus discípulos a importância de estarmos ligados, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, em comunhão com Deus. Jesus não tinha pecado, Jesus não pecou, nós pecamos, mas o sangue de Jesus faz expiação sobre nós, queridos. Aleluia, glórias a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós temos aprendido que esse verbo, ele fala de continuidade. O Senhor está nos purificando, por isso nós não podemos temer a nada. Neste envio, ainda que haja riscos, ainda que haja perigos, ainda que haja circunstâncias, cada uma delas serão utilizadas pelo Senhor para trabalhar e tratar a nossa vida, o nosso caráter. À medida que nós vamos como aqueles leprosos, quando Jesus disse, vão e apresentai-vos diante do sacerdote, enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles iam, eles foram limpos. Não podemos temer ao envio. Ainda que sejamos advertidos, precisamos atentar à palavra de Deus. A palavra do Senhor precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. O enviado precisa entender que ele leva a preciosa semente e os seus pés são preciosos aos olhos do Senhor. Aleluia! E ele nos livrará e não permitirá que os nossos pés sejam presos nessa terra. Amém? Jesus, ele disse, ele não tem direito. Você pode dizer isso? Diga, Satanás, você não tem direito sobre a minha vida. Nada você tem em mim. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus, queridos. Nada. Por quê? Por causa de Jesus. Por causa do sangue do Cordeiro. Precisamos estar firme nesse propósito. De saber que nós somos mais do que vencedores e não precisamos temer a nada, como foi ministrado ontem aqui. O que é que muitas vezes nos paralisa? Eu não vou. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Todo mundo me conhece nessa cidade. O sangue de Jesus está sobre você. Amém? Para lhe purificar. Deus nos chama hoje a sermos uma igreja que tem consciência que está na terra para ser um canal através do qual Deus fará ouvir a sua voz redentiva sobre todo mundo. Amém? Precisamos ter essa consciência. Eu estou aqui com esse propósito. Não é simplesmente para trabalhar, fazer uma família, casar, ter filhos, ser um profissional. Isso tudo são consequências da nossa vida aqui nessa terra. Que o Senhor nos coloque em posições diversas para que sejamos essa voz que proclama o Evangelho, que vai mudar. Amém, queridos? Que vai mudar a atmosfera, que vai mudar cidades, que vai mudar casas, que vai mudar vidas. Amém? Então somos essa voz redentiva em todo o mundo. Glórias a Deus. Aleluia. E o segundo princípio que eu quero falar nesta manhã para nós é a necessidade, diga comigo, a necessidade de sermos equipados sobrenaturalmente. Amém? Sermos equipados sobrenaturalmente.
Queridos, temos falado sobre a estrutura, sobre o método, sobre a ferramenta da visão celular no governo dos 12. E você já ouviu aqui, nesse congresso, de que tudo isso é muito importante. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu me reportei ao Gênesis, quando Deus, ele criou o homem, e o homem estava ali, todo formadinho, mas faltava algo. Faltava o ruach, o sopro de Deus na vida daquele homem, para que ele pudesse levantar, respirar, se mover e fazer tudo aquilo que Yahvé havia determinado acerca dele. Para que ele pudesse contemplar tudo quanto Deus havia criado. E eu vejo a visão celular no governo dos 12, toda aquela estrutura, como aquilo que Deus formou, mas que precisa ser encarado e precisa ser vivenciado no poder do Espírito Santo. Aleluia! Precisamos desse sopro divino. E eu creio que esses congressos é para que o Espírito do Senhor sopre sobre nós. Para que possamos sim entender no nosso espírito, captar no nosso espírito, que Deus tem algo a ser feito na terra através de nós. Através de você individualmente. Amém? Porque quando nós falamos sobre a igreja, a gente sempre fica esperando um pelo outro. Mas o Senhor está dizendo, é através de você, meu irmão. É através de você. Capte no seu espírito, para que você possa cumprir o propósito divino. Amém? Porque é Deus quem vai nos qualificar, nos capacitar e nos enviar. Deus usa várias pessoas. Deus vai usar aqui o pastor Cleófas, a pastora Gorete, os outros pastores que estão aqui no ministério, para ser o porta-voz de Deus, mas quem vai te enviar é Deus. É o Espírito Santo que vai fazer esse envio. Amém, amados? Então você precisa entender que é algo de Deus com você. E Deus está usando os vossos pastores, para que você seja esse canal poderoso nessa cidade. Amém? Glórias a Deus. E em Marcos, quando fala da grande comissão, Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Gostaria que lêssemos esse texto. Vamos lá, amados? Vamos ler comigo? E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Jesus sobe à direita do Pai. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Vamos ler de novo, só esse último, versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor
cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aleluia, glória a Deus. Tem discípulo de Jesus aqui? Aleluia. Queridos, note que embora Jesus dissesse que estavam enviando como ovelhas no meio de lobos, Jesus aqui ele diz que a palavra do Senhor nos fala que os discípulos, eles saíram e pregaram por ordem de Jesus. Eles saíram e pregaram. E o Senhor fez o quê? Cooperava com eles. De que maneira? Com os sinais que iam seguindo aquela proclamação. Nós, como igreja do Senhor, temos pedido e temos clamado. Eu não sei aqui, Espírito Santo, eu creio que sim. Que vocês têm orado, o Senhor manifesta os seus sinais. E o Senhor tem manifestado os sinais de curas, de salvação, de sobrenatural do Senhor, de milagres criativos, que temos conversado com os pastores, e eles têm nos trazido esse relatório tão tremendo da parte de Deus. Mas nós precisamos entender que não podemos querer que as coisas sejam feitas da nossa maneira. Está aqui um roteiro. Eles foram e pregaram, e os sinais fizeram o quê? Os seguiram. Os sinais vieram porque o Senhor cooperava. Porque essas ovelhas em meio aos lobos serão bem-sucedidas, porque você não está só. Amém? O Senhor está com você. O Senhor está lhe guiando continuamente. Aleluia. Glórias a Deus. E queridos, então, dentro dessa palavra da grande comissão, entendemos o seguinte, que somos chamados à ação. Diga, eu sou chamado à ação. Ide, vá. Eu tenho que me mover e sair da zona de conforto. Ir lá fora, aonde os perdidos estão. Amém? Você pode dizer isso? Diga, eu preciso ir aonde os perdidos estão. Note que o Senhor, Ele não nos disse para ficarmos dentro da igreja esperando que os perdidos venham ao culto. Ele disse, ide, vá aonde eles estão. Leve a mensagem, leve a palavra. E esta palavra, ela fará aquilo que apraz a Yahvé. Amém? Aleluia. O imperativo do Senhor é uma ordem ao plano, à estratégia e a uma ação deliberada. Segundo ponto, temos uma proclamação. Diga, eu tenho uma proclamação. Aleluia. Queridos, nós temos uma tendência terrível, errada, de focar naquilo que nós não temos. Note que eu tenho uma proclamação. O Senhor diz, ide e pregai o quê? O Evangelho. As boas novas do Senhor. É uma mensagem simples, mas poderosa. É uma mensagem que é capaz de mudar estruturas. Mas nós temos a tendência a nos focar naquilo que nós não temos. Deus nos deu uma proclamação. Eu digo uma coisa a você, nenhuma vez, eu preciso fazer isso mais vezes, eu confesso, mas nenhuma vez que eu ministrei a ponte da eternidade, a pessoa não se converteu. Mensagem simples.
mas poderosa. Não podemos, queridos, às vezes ficamos com as escusas que Paulo falou, a igreja lá aos romanos. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não tenho. Observe que quando Jesus ali, falando para as multidões, os discípulos chegaram para ele e disseram que, Senhor, despede as multidões, porque esse lugar é ermo. E há muito tempo eles estão aqui ouvindo a palavra. Eles não vão ter o que comer. Como eles vão? Onde eles vão encontrar comida? E parecia que o discípulo estava mais preocupado, né, com as ovelhas do que o próprio Jesus. Mas Jesus olhou para eles e disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Sabe por quê, queridos? Tem coisa que Deus nos pede porque Ele sabe que Ele já nos deu. Mas nós olhamos para nós dizendo: Senhor, como? O que é que eles disseram? Nem se tivéssemos dinheiro, mais de 200 denários, não teríamos onde comprar esses alimentos. Não teríamos aonde ir buscar esses alimentos para dar a tão grande multidão. Mas foi que Jesus falou para eles: o que tendes? Nesta manhã o Senhor diz a você: o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Pode parecer pouco, mas é com este pouco que uma grande multidão no estado de Natal, queridos, aliás, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade do Espírito Santo, onde multidões serão alimentadas. Aleluia! Porque você vai focar naquilo que Deus te deu, naquilo que você tem. Diga: eu tenho uma proclamação. Você tem uma palavra, você tem algo a dizer. Amém? Você diga: eu sou um espírito falante. Aleluia! E o teu espírito, ele tem comunicação com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você obedece, você vai e você proclama, dentro dessa simplicidade, o Espírito Santo de Deus vai mover. E o milagre vai acontecer. Porque foi assim. O que foi que eles disseram? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus fez? Tomou daquilo que eles tinham e distribuiu, e a multidão foi alimentada. Todos comeram, se fartaram, e ainda sobraram quantos? Vocês podem dizer mais alto? Sobraram quanto? 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Aleluia. Creio que um para cada discípulo, para dizer assim: olha aqui, olha, o que você tem pode ser multiplicado. O que você tem, entregue e o milagre será feito. Aleluia! O que você tem, você pode distribuir o que você tem. E Deus fará superabundar. E você também vai ficar maravilhado. A sua fé vai crescer. Você vai ser estimulado a viver esse sobrenatural do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Temos, queridos, uma proclamação: pregar o evangelho a toda criatura. Outra coisa que precisa ser quebrado em nós é achar, querer. Às vezes você faz uma listagem, né? Eu vou pregar para fulano, para ciclano, né? E eu vou na casa de fulano que tem mais uma intimidade comigo. Amém, faça isso. Mas não esqueça daqueles também que para você são difíceis. Deus vai te surpreender. Amém? Deus vai te surpreender de maneira poderosa. Aleluia.
Aleluia, glórias a Deus. Querido, outro ponto que precisamos frisar nessa palavra da grande comissão é um fato, diga um fato. Versículo 16 diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E esse fato é o seguinte: nem todos vão crer, nem todos vão querer. E nós precisamos ter consciência disso. Deus mandou que a gente fosse pregar o evangelho. Temos uma proclamação, sim. Os milagres acontecerão. Eu vou com aquilo que eu tenho, mas tem pessoa que vai rejeitar. E nós precisamos ter isso em mente, na nossa consciência. Quem aqui lembra daquela campanha dos 100M? Aleluia, glória a Deus. Deus nos dará estratégias, queridos. Deus trará estratégias a essa igreja. Muitas pessoas se converteram, mas muitas rejeitaram. Era algo tão simples. Eu fiquei chocada uma vez. Eu fui, né? Todo mundo com a alegria, porque quem é que não queria oração? Quem é que não queria? O que é que você precisa? Você precisa de algo? Quer que eu ore por você? Então, a maioria das pessoas estavam receptivas. Mas eu cheguei a uma, bem alegre, cheguei com esse meu jeito assim, né? Bem espontâneo, alegre, cheguei para ela: bom dia, olha aqui, estamos numa campanha, somos da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, eu queria saber se você quer que eu ore por você em alguma situação. Não, não quero. Não, você não quer que... Não preciso, não quero, eu não preciso de oração. Eu disse amém. Saí tão murcha, irmãos, tão triste. Disse, meu Deus, aquilo ali parecia que era um balde de água fria na sua cabeça. E você disse, não, eu não vou mais. Eu tive vontade de chorar. Eu fui embora, eu disse, eu não vou contar essa experiência para ninguém. Mas depois o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. O seu trabalho é ir até as pessoas, pregar o evangelho. Alguns vão aceitar e vão querer, outros não vão. Essa pessoa foi até rude, ela disse, não, vai embora porque eu tenho muito o que fazer. E você está tomando meu tempo. E eu saí, eu disse, meu Deus, parecia uma derrotada. E eu disse, Senhor, aí quando eu fui assim, de novo, né, abordar outras pessoas, já fui toda desconfiada. Aquela alegria de antes trouxe um nível de abatimento. E muitas vezes é assim que o inimigo age, para que nós venhamos retroceder. Mas a palavra do Senhor já nos adverte. Uns vão crer, outros não vão crer. E você precisa estar bem com isso, amém? Você precisa estar consciente de que alguns vão crer, outros não vão crer. Mas você segue a sua marcha, amém? A sua marcha profética. Porque, queridos, todos, diga todos, têm o direito de ouvir as boas novas do Evangelho. Todos têm o direito de ouvir as boas novas do Evangelho. Amém? Ponto 4. Os sinais. Os sinais, eles acompanharão aqueles que creem. Tem gente crente aqui? Tem gente que crê? Aleluia! Então os sinais vão te acompanhar. Amém? Os sinais vão te acompanhar. Glória a Deus. Queridos, precisamos compreender que tanto a visão como a mensagem, elas têm uma origem. E a origem é divina. Diga, a origem é divina. Não vem de mim. Não vem do pastor Cleófas. Não vem da pastora Gorete. Não vem do pastor Rosivaldo, da pastora Priscila, do pastor Adilson. Não. A origem dessa mensagem é divina. E essa visão também é divina.
E quando nós temos essa consciência, nós não ficamos paralisados por coisa alguma. Se formos obedientes, nós veremos o resultado dessa grande comissão. As multidões virão, amém? As multidões virão. Elas ouvirão o poder do Evangelho, elas verão os sinais e elas se renderão ao poder sobrenatural dessa mensagem. Aleluia! Os sinais de expulsar os demônios, de falar em outras línguas, essa linguagem espiritual que o Senhor nos tem confiado, que é algo que nos comunica diretamente com Deus, que nos comunica diretamente com aquilo que o Senhor tem para nos comunicar dentro desse processo. Jesus, ele nos deu autoridade, diga autoridade. Autoridade sobre as trevas, sobre os principados, sobre as potestades demoníacas. Mas nós precisamos entender, queridos, que a autoridade, diga autoridade, é um princípio do reino. Mas agora nós precisamos entender um fundamento. E o fundamento é que só tem autoridade quem honra a autoridade. Amém? Às vezes nós pegamos e vamos, mas nos esquecemos de honrar. Honre os seus pastores. Amém, queridos? Estejam debaixo. Queira estar, porque isso é proteção. Isso é proteção para nós. Quando nós honramos, quando nós estamos debaixo de autoridade e não nos rebelamos, nós estamos debaixo de uma nuvem tão poderosa que aquilo que fazemos, temos a direção e a legalidade do céu. Amém? O céu vai como na nuvem ali, guiando você, lhe guardando, lhe suprindo, lhe sustentando. E essa linguagem sobrenatural é algo poderoso neste envio. Porque é aí aonde há uma ligação, uma conexão profunda com o nosso Deus. E o nosso inimigo, ele não sabe nem o que é que a gente está conversando, nem o que é que o Espírito está nos comunicando, mas o Senhor está nos guiando neste envio até a multiplicação, amém? E por fim nós precisamos entender nesse envio, de que nós temos um reino a saquear, diga, um reino a saquear e um reino a implantar, amém? E eu quero trazer o texto de Jeremias, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Leia comigo. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. Aleluia! Glórias a Deus. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Queridos, há uma obra tremenda a ser feita. E Deus, ele confiou essa obra à sua igreja, aos seus filhos. Ele não nos deixou desamparados, mas ele nos deu todo o amparo para que sejamos exitosos nesse envio. Amém? Então não há razão para ficarmos paralisados.
Não há razão para darmos desculpas mais. Diga à pessoa que está do seu lado: meu irmão, é chegado o tempo. É chegado o tempo desse despertar. É chegado o tempo da manifestação da glória do Senhor sobre a vida da sua igreja, sobre a vida de cada um dos seus discípulos. Não tenha medo, o Senhor disse isso. Não tema. Não tema, porque eu te dei autoridade. E quando você abrir a sua boca, não será a sua palavra, mas é a palavra de Deus através de você. Deus escolheu guardar esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. E não nossa. E as rachaduras, pastora, ao longo desse processo, elas são propositais, para que possa refletir o que está lá dentro. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, os frutos espirituais de uma obediência sem questionamento. Os dons ministeriais para trazer edificação à sua igreja. Temos que despertar, queridos. Está no teu DNA a multiplicação. A multiplicação está lá no código genético da tua vida espiritual. E na tua vida física também. Deus nos traz aqui para trazer um despertar, um acordar. Deus nos traz aqui para que possamos entender que Deus conta conosco, que Deus conta comigo. Diga: sou eu. E os seus pastores também contam com vocês. Amém? Que você possa colocar a sua casa à disposição para abrir uma célula. Aleluia! Que você possa dizer: pastor, coloca a minha casa aí. Porque eu quero ser enviada. Eu quero ser um agente de multiplicação nesta cidade. Eu sou um espírito falante. E eu não vou ficar calado. Porque Deus me deu uma proclamação. Deus me deu uma palavra. E no abrir da minha boca, essa palavra vai ser liberada. E ela tem poder, amém? Para arrancar, para destruir. Coloque em prática na tua casa. Amém? Coloque em prática na tua casa: Senhor, eu vou liberar a palavra. Porque eu sei que tem coisa que precisa ser removida de dentro do meu lar. Tem coisas, tem estrutura que foi construída ao longo de tantos anos. Mas uma só palavra tua, aleluia. Uma só palavra fará com que essa estrutura caia por terra e algo novo seja edificado. Para a glória do Deus vivente. Muitas vezes Satanás traz as suas mentiras para fazer com que você se cale. Para que você não saia do lugar. Para que você não se mova. Para que você ache que você não pode, que você não tem. Deus te disse hoje: eu coloquei uma proclamação nos teus lábios. Abre bem a tua boca. E você será cheio até transbordar. E o Senhor, Ele disse, Ele subiu ao céu. Ele se assentou à direita de Deus. Mas Ele não te deixou só. Não te deixou órfão. Ele está com você nesse processo. E os sinais estão ali, aguardando você.
Porque os sinais, eles acompanharão aqueles que creem, que vão. Mas às vezes nós queremos os sinais primeiro para que a gente vá. Não é assim. Quem dita as regras é o Senhor, é o dono da seara. Os trabalhadores só fazem aquilo que Ele manda. Enquanto você ficar parado, nada vai acontecer. Mas eu te desafio nessa manhã. Aí. Eu te desafio nessa manhã a você ir e veja o que é que o Senhor vai fazer. A falar aquela pessoa que você disse que é tão difícil. O Senhor fará. E você vai ver Satanás caindo. Você vai ver Satanás fugindo por 7 caminhos. E os ares da tua casa sendo limpos. E a tua vida sendo revestida a cada dia de poder, de unção, de convicção de que você foi comprado e lavado pelo preço do sangue do Cordeiro. E que o Senhor te colocou numa posição nova. E você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é mãe de multidões. Você é pai de multidões. Você é pai de multidões. E você cantou aqui por várias vezes que você vê um povo angustiado, sem a paternidade de Deus. E o que você tem feito para que essa realidade seja mudada? Ainda há lugar na mesa de Deus. Há cadeiras vazias ainda. Há filhos que precisam chegar. Há cadeiras a serem ocupadas. E eu quero te dizer que uma delas é a cadeira do teu marido, é a cadeira do teu filho, é a cadeira da tua esposa, é a cadeira do teu pai, da tua mãe, do teu primo, da tua prima, da tua tia. Isso precisa incomodar você. Isso precisa me incomodar. E não ficarmos calados, mas como proclamadores de uma mensagem que nos foi confiada, com pés que o Senhor Yahvé está dizendo, eles são formosos. Quando eles saem para proclamar essa semente bendita, quando eles vão aonde está o perdido, aonde está o doente, aonde está o acorrentado, aonde está o aprisionado, aonde está o quebrantado de coração, o de coração quebrado, para que traga essa palavra de cura. Igreja do Senhor, é tempo de despertar. É tempo de despertar. É tempo de despertar. E você vai ver
Satanás caindo do seu trono. Aleluia, 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 aleluia. E eu quero trazer uma palavra rapidinho em Isaías, quando Paulo ele falou: quão formosos são os pés daqueles que anunciam essas boas novas do Evangelho. Ele estava citando um texto do profeta Isaías, no capítulo 52. E eu quero ler a partir do 6 até o 12, que diz assim: portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Como são maravilhosos sobre as colinas, aleluia, os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz, aleluia, boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, e Yahvé reina, aleluia. Escuta, eis a voz das tuas sentinelas, elas que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos, aleluia, veem a Yahvé que retorna a Sião. Oh, Kacheramahaya Shite. Regozijai-vos, juntas, lançai brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. E Yahvé descobriu seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra virão a salvação oferecida a todos pelo nosso Deus. Ide-vos, saí daqui, não toqueis nada do que seja impuro, abandonai tudo que é imundo, purificai-vos, vós os que levais os utensílios de Yahvé, mas não haveis de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porquanto Yahvé, aleluia, irá à vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda, aleluia. Guarda essa palavra profética, porque ela está endereçada aos pés formosos. Você pode dizer isso ao seu irmão? Diga: meu irmão, você é pés formosos. Amém? E Yahvé vai à tua frente, mas Ele também é a tua retaguarda nessa proclamação. Aleluia, glórias a Deus.